Então, dando continuidade à nossa websérie para entendimento sobre a síndrome da murcha da cana, hoje a gente está aqui no Grupo Vale do Verdão, na usina Panorama, junto com o nosso gerente de fungicida, o Thales Barreto, e o Renato Rosa. Nosso grande objetivo aqui, Renato, é te agradecer pela visita, te agradecer pela aula e que você conte um pouco da sua história, traga um pouco para o pessoal, um pouco de tudo que você tem feito ao longo aí dos anos de usina, quantos anos você está em usina e tudo que você tem feito principalmente para essa doença que tem tomado grandes proporções aí no setor. Obrigado, Leandro, obrigado, Thales. É um prazer tê-los aqui conosco. A gente começou a trabalhar com cana-de-açúcar a partir de 1984. Então a gente está com a cana há 40 anos. E eu tive o privilégio de trabalhar na área de produção. E quando a gente trabalha na área de produção, a gente entende bem todas as fases que a cultura precisa passar. O importante é que a gente vai vendo a evolução de todas as áreas. Eu tive essa vivência durante 20 anos e depois eu tive a felicidade de voltar para a área técnica e para a área de planejamento. E quando a gente conhece a produção, fica tudo mais fácil a gente estudar a cultura da cana-de-açúcar. A síndrome da murcha foi uma doença que a partir de 2010 a gente observou muito no estado de São Paulo e em Minas Gerais. Essa doença realmente ela veio, o aumento da doença, a palha que a gente vem deixando no canavial. Essa palha realmente ela tem contribuído para o aumento dos micro-organismos e as infestações têm aumentado em função da palha. Quando nós não tínhamos a palha, nós tínhamos o vazio sanitário, que era a queima da cultura. Hoje nós não podemos nem pensar em falar em uso do fogo para controlar determinada doença. Mas nós precisamos entender que a história mostra isso. E a partir do aumento desse palhiço, nós tivemos um aumento proporcional à síndrome da murcha, que é causada hoje por 3 agentes etiológicos: coletótico, fusário e pleucita. Dessa maneira, nós estamos aí com mais de 140 trabalhos já para o controle dessa doença e hoje, até o momento, nós não conseguimos nada efetivamente para controlar a doença. Então, eu fico feliz que empresas como a Syngenta, que estão aqui nos ajudando e contribuindo há mais de 5 anos conosco em trabalhos técnicos, em trabalhos para entender a doença. A gente entende que essa doença, ela realmente vai precisar muito estudo das multinacionais, estudo da academia e estudo do setor produtivo para a gente tentar achar uma solução para o problema. A solução hoje que nós temos de imediato é realmente a antecipação da colheita da safra, minimizando esse prejuízo enorme que a gente está vendo na cultura da cana-de-açúcar. Renato, acho que, como o Leandro falou, muito obrigado por receber a gente hoje aqui em Goiás. Dentro de todo esse trabalho que a Syngenta vem buscando auxiliar todo o setor, acho que no episódio anterior que a gente falou um pouco a respeito aí do que a Syngenta está trabalhando para identificar o fungo, quais são os fungos, aonde ele está ocorrendo, né? Na vanguarda aí de tentar suportar todo o setor. Acho que os trabalhos também que a Syngenta vem desenvolvendo com você aí, testando os produtos a campo para ver se a gente consegue trazer alguma solução. Nosso objetivo, moçada, hoje aqui é conversar com o Renato, entender, tá eu e o Bom Companhia aqui, viemos aqui para Goiás para poder conversar a respeito da síndrome da murcha, mas não é só para a gente ficar no bate-papo aqui no lero-lero, não. Vamos sujar a botina ali, vamos dar uma olhada aí, Renato, o que a gente está vendo, qual que é o sintoma, o que é essa doença mesmo. E, novamente, obrigado em nome da Syngenta por estar recebendo a gente e parabéns aí pela toda a sua história na cana-de-açúcar e vai ser uma aula que nós vamos ter com você aqui hoje. Nós estamos aqui no sudoeste de Goiás, no Grupo Vale do Verdão. Nós temos 4 unidades, o grupo hoje. Hoje, especificamente, nós estamos aqui terminando a safra na usina Panorama, no município de Itumbiara, Goiás. Pessoal, nós estamos trabalhando com a síndrome da murcha desde 2010. 10 para 2024, nós estamos pelo menos 14 anos trabalhando com essa doença e nós já estamos com pelo menos 140 trabalhos trabalhando em cima do controle dessa doença.
Essa doença, pessoal, nós estamos pegando aqui umas toceiras que a cana já está mais velha, mas a gente quer fazer questão de mostrar a doença. Ela começa, ela vai apresentando aqui um filamento, e esse filamento vai acabar matando uma planta, tá? E essa planta aqui, ela já está morta em função da doença. Hoje nós temos 3 agentes etiológicos para a doença, que são coletótico, fusário e a pleucita. Essa doença, hoje no nosso grupo, a gente tem perdido não menos que 50 milhões de reais ano, em função da gravidade da doença, que vocês observam que ela mata a planta. A partir do mês de agosto, a doença se intensifica e ela provoca a morte da planta, e nós temos um prejuízo altamente significativo. Portanto, a doença da síndrome hoje no nosso grupo, ela é muito importante. Atualmente nós não temos nenhuma fonte de controle, nós temos vários experimentos e nada tem dado controle. O que a gente tem conseguido no controle hoje é a antecipação da colheita. Então, nós vamos a campo e a gente observa a quantidade de filamentos que nós temos na planta. E dependendo da quantidade de filamentos que nós temos na planta, a gente vai adiantar a colheita. Adiantando a colheita, nós evitamos isso aqui que a gente está vendo, que é o que? A morte da planta. Então, a antecipação de colheita de 1 a 2 meses, hoje é a solução que a gente tem para a síndrome da murcha. E nós continuamos junto com a academia, junto com as empresas multinacionais que estão nos apoiando em relação a prováveis manejos que a gente possa encontrar para a gente fazer a redução da síndrome da murcha. Atualmente, efetivamente, nós não temos nada ainda comprovado que realmente esse manejo vai acabar solucionando o problema. Então, realmente, para o grupo e para a canivicultura, a síndrome da murcha hoje é um dos desafios altamente significativos para toda a cultura. Todas as análises que a gente faz e leva para o laboratório, a predominância em Goiás é pleucita, mas existe a presença do fusário e do coletótico. Mas predomina aqui em Goiás pleucita. Eu tenho convicção que a pleucita é o principal problema, agente etiológico da nossa síndrome da murcha. Claro que a gente separa por bloco, variedade, corte, enfim, cada local é importante a equipe ir lá e fazer isso aqui na cana e vai observar esse filamento vermelho. Esse filamento vermelho hoje, daqui a um mês, a cana vai apodrecer e vai ficar dessa maneira, ela vai secar. Então o monitoramento, as equipes hoje das usinas tem que estar muito firme e tem que estar presente no campo para que eles possam entender antecipadamente aonde nós estamos com as infestações maiores. Naturalmente a sequência de colheita vai ser dada aonde eu tiver um potencial de mais canas vermelhas do que um lugar que praticamente não tem cana vermelha. Então a chance hoje de dar certo uma antecipação de colheita, quem vai mandar são as equipes de monitoramento. Isso é fundamental. Essa estrutura a gente começa a partir do mês de julho, porque, Leandro, eu preciso saber aonde que estão minhas áreas mais infestadas. Então eu preciso antecipar a colheita das áreas que já estão me mostrando que eu tenho mais esse filamento vermelho, que já é demonstrando onde eu tenho mais presença. Então a partir de julho eu começo a ver as canas que têm idade e que eu já posso colher. Então idade a partir de 9, 10 meses eu começo já a fazer as entradas. Há 3 anos atrás nós intensificamos esse monitoramento, nós chegamos a dobrar nosso ATR em relação às áreas que tinham muita síndrome da murcha. Então nós evitamos colher aquela cana como está essa toceira aqui. Então eu tenho que pegar, pessoal, o mínimo possível de cana seca no campo.
Quanto mais cana que tiver, menos infestada, mais eu vou levar açúcar para dentro da companhia e mais peso. Quanto menos eu tiver, na verdade eu vou ter esse fracasso aqui, que é essa cana todinha deteriorada e cheia de infecção para dentro da companhia. Então nós temos que evitar isso aqui, Leandro. Infelizmente, pessoal, a doença ocorre em cana-planta e cana-soca, né? E assim, a cana-planta, a gente percebeu que tem muita doença na cana-planta em função das mudas que a gente usa e leva para o plantio. Então tinha muitos plantios que nós estávamos fazendo, 75% do nosso plantio nós vamos lá e tem cana, Thales. Aí, pô, mas por que não nasceu essa cana? Aí nós mandávamos para o laboratório e ela tinha uma presença de pleucito, uma presença de fusário e uma presença de coletótico muito grande. Então nós percebemos que já na muda nós já estávamos levando a doença para a cana-planta. Esse ano teve um caso interessante que a gente adquiriu uma propriedade que foi 20 anos soja e a gente achou que não iria dar doença. E a doença veio a partir do mês de julho e agosto. Então a doença já vai na cana-planta. Na cana-soca, ela vai aumentando de corte para corte? Não, nós não observamos isso. O segundo dá mais doença, o quinto dá mais doença do que o segundo e o terceiro? Não, nós não observamos isso. É sempre a incidência é igual, só que potencializando nos meses de outubro e novembro. Agosto ela começa firme, setembro aumenta, outubro e novembro é o pico da doença. Então, independente de corte, a gente tem o problema da síndrome da murcha. Quando nós estamos caminhando com essa matéria-prima para a indústria, vocês observam que a planta está morta. Uma parte dessa planta nós conseguimos eliminar na colhedora. A colhedora a gente aumenta o extrator primário, aumenta a velocidade dela da parte de limpeza da colhedora e a gente consegue eliminar uma parte. Mas a outra parte vai para a indústria. E essa matéria-prima indo para a indústria, nós temos uma contaminação enorme no processo fermentativo das nossas plantas industriais. Esse processo fermentativo, hoje a gente começa com uma levedura, e essa levedura, a gente começa, por exemplo, com 80% da pedra hoje, que é um nome de levedura que a gente tem no comércio. Daí 2, 3 meses, eu tenho 60%, 40% da levedura. As demais leveduras são todas selvagens. Então, essa doença, a partir do mês de agosto, ela aumenta demais a nossa contaminação na indústria. E aí a gente começa a ter problemas graves na parte de fermentação e também hoje na fabricação do açúcar. Antigamente os melhores açúcares eles eram produzidos nos meses de agosto e setembro. Hoje, pessoal, é junho e maio. Por quê? Porque a presença da doença ela começa a ficar predominante a partir de agosto. Agosto hoje no grupo a gente tem uma cana morta por metro, setembro 2, outubro a gente tem 3, e novembro e dezembro, vocês estão vendo, essa toceira, praticamente nós não temos nada de cana saudável. Então nós vamos colher uma cana com pouquíssimas canas que são propícias a fazer açúcar e álcool. Então essa doença realmente ela é progressiva a partir de agosto e a parte industrial tem sofrido demais com relação à fabricação dos produtos açúcar e álcool. E, naturalmente, a agrícola vai perder também a matéria-prima e a qualidade de açúcar. O OTR da planta, no mínimo uma planta dessa dá 30 quilos a menos de OTR. Em dinheiro hoje, R$ 35,00 por tonelada de cana, que é altamente significativo. Então nós temos uma perda agroindustrial, não apenas indústria, não apenas agrícola. É um conjunto de perdas que nós somamos aqui com a síndrome da murcha. A doença ela aumenta quando a gente tem um estresse
hídrico e térmico maior. Normalmente, em anos mais desfavoráveis, a doença aumenta. Esse ano, aqui em Goiás, nós tivemos uma seca de 15 de abril a 15 de outubro. Então, nós tivemos uma seca de 6 meses sem água. Esse ano, a doença foi potencializada em função do estresse hídrico muito acentuado e do aumento de temperatura. No ano passado, nos meses de setembro, nos meses de outubro, novembro e dezembro, nós tivemos 3 graus acima da média. E isso foi já altamente impactante para a formação da cana nova. Nós tivemos uma qualidade de cana esse ano extremamente pior do que o nosso histórico, em função desse temperatura 3 graus acima da média. Em dezembro, o ano passado, choveu 93 milímetros, sendo que até dia 27 de dezembro tinha chovido só 23 milímetros. Então a chuva foi muito mal distribuída. E esse ano, então, com esses estresses, a doença se manifestou mais ainda. Na verdade, eu comecei a ver essa presença dessa doença em São Paulo. Então, para mim, foi um divisor de água a partir de 2010, que a intensificação da colheita de cana crua foi muito grande a partir dessa data, desse ano. Então, nós tínhamos um vazio sanitário muito importante no estado de São Paulo, principalmente, que ainda eram as canas queimadas. Com a queima, a gente eliminava realmente a doença. E a partir daí, que a gente foi cada vez mais reduzindo a queima, a doença foi potencializando. Então ela foi aumentando em função da colheita mecânica crua. Então eu vejo que São Paulo, porque nós não sabemos, mas ele tem menos doença do que o Triângulo e Goiás, que tem umas temperaturas maiores, porque aí a academia vai ter que nos ajudar a explicar. Mas todas as análises que a gente tem feito da doença, aqui em Goiás tem tido uma predominância de pleucita, que São Paulo não tem muito pleucita. E a pleucita, para mim, ela é hoje, dos 3 agentes etiológicos, é a que mais explica por que esses locais mais quentes e mais desfavoráveis de clima aumentou e potencializou a doença. Eu digo o seguinte, em relação a diferenças de variedades, umas dá, outras dão mais. Infelizmente, nós não temos hoje variedades resistentes. Hoje o nosso amigo e colega pesquisador Renato Menezes, da UFG, fez o trabalho dele de mestrado e doutorado com o coletótipo falcato, e ele viu exatamente isso que a gente está falando. E olha que nós estamos falando do coletótipo, nós temos mais 2 agentes etiológicos. Então, assim, a gente chama a academia para nos ajudar, porque tem muitos trabalhos de base a serem realizados. Então, realmente nós precisamos aprofundar e o nosso sonho de consumo realmente é achar alguma variedade ou clone resistente. Mas hoje o que nós vemos é que não há resistência entre os materiais existentes. Hoje, para nós, nós temos convicção que é o nosso divisor de água. A solução da síndrome da murcha, ela vai potencializar muito as nossas produtividades. Hoje, pessoal, nós temos aí, nós não temos dúvida que a gente tem investido muito na qualidade, em fazer produtividade agrícola. E a gente toma uma rasteira da doença a partir do mês de agosto. Então, assim, nós estamos com a matéria-prima pronta. Nós temos muitas áreas que eu tenho feito. A gente vê que em julho, agosto, a cana vai dar 100 toneladas por hectare e eu acabo colhendo ela lá em novembro e dezembro. Esses mesmos 100 toneladas por hectare vira 65. Então eu chego a perder 45 a 50 toneladas por hectare do mês de agosto até novembro. Então ela vai aumentando, ela potencializa nesse período. Ah, Renato, mas você tem que colher antes a cana. Eu colho uma parte que eu posso. A outra parte, eu falo que tem que pagar a conta. Alguém tem que estar processando
a matéria-prima lá na frente, nos meses de outubro, novembro. Quem ficar por último, aí realmente ele é prejudicado. Então a gente tem que escolher quem que vai ficar por último. Pessoal, gostaria de agradecer a vocês por ter acompanhado até o final esse episódio, o entendimento da síndrome da murcha da cana. Estivemos aqui em Goiás junto com o Renato Rosa para entender um pouco mais a respeito da doença e o que essa doença vem causando nos canaviais. Como vocês viram, é uma doença que causa grandes perdas, chegando até 50% da perda da produtividade, além também de estar causando problema dentro da indústria. Gostaria de convidar vocês para acompanhar o nosso próximo episódio, onde nós vamos trazer todos os trabalhos que a Syngenta vem desenvolvendo a campo para tentar solucionar esse problema. Teremos um novo convidado para poder estar junto com a gente, entender tudo que já foi feito e o que a gente tem de resultado. Muito obrigado e até o próximo episódio. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.